Estão enxergando minha tela aí? Se não Sim, estiverem, me dê um toque, por favor. tá Sim, dando pra ver. Legal. Olha só, aqui, estou sem minha luzinha hoje, tá? Não funcionou a luzinha, mas eu consigo ir direto no computador, tá? Só que minha letra vai ficar meio garranchosa, fazendo jus ao meu nome. Então, olha só. Dá uma olhadinha aqui. Analise as afirmações abaixo sobre fundos abertos. Então, aqui, a gente vai lidar com o conceito de fundos abertos e fundos fechados. Para vocês, é clara a diferença entre fundos abertos e fundos fechados? Eu pergunto porque eu vejo que, às vezes, alguns alunos fazem a seguinte confusão, né? A gente ouve muito falar no mercado que tal fundo foi fechado para novas aplicações, ou aplica logo nesse fundo porque ele vai fechar. Então, se gera uma confusão em relação a essa questão de fundos abertos e fundos fechados. Todos esses fundos, né, que você vê o mercado falando que tal fundo está fechado para novas aplicações, ou tal fundo será fechado, então aproveita para aplicar agora e tal, né? Sempre que a gente vê essas coisas, a gente está falando de fundos abertos, né? E quando ele é fechado para novas aplicações, ele se torna um fundo fechado? Não. Ele é um fundo aberto que está fechado para novas aplicações. Tá certo? Então é importante distinguir essas duas coisas. Um fundo aberto, ele caracteristicamente, né, está lá previsto no seu estatuto que ele é aberto. Então ele emite cotas a qualquer momento, você tem novas aplicações, o administrador do fundo emite novas cotas e, em troca dessas cotas, pega o dinheiro desses novos cotistas. É assim que funciona um fundo aberto. E um fundo fechado? Fundo fechado não. Um fundo fechado, ele emite um determinado número de cotas, depois não fica mais emitindo novas cotas. Então, aqueles investidores que entram no começo de um fundo fechado e compram as cotas desse fundo fechado, eles não conseguem resgatar essas cotas no meio. Então, o que que eles têm que fazer? Eles normalmente vendem no mercado secundário. E é muito comum, quando você tem um fundo de investimento fechado, você tem a negociação das cotas desse fundo no mercado secundário. Perceberam? Mercado de bolsa, por exemplo. A maioria dos fundos imobiliários funciona dessa forma. Então, você compra cotas do fundo imobiliário, é um fundo fechado. Se você quiser transformar essas cotas em dinheiro novamente, você vai lá e vende esse fundo na bolsa. Põe lá no home broker o código do fundo e manda bala. Tá certo? Então é importante a gente ter isso em mente. Quando que um fundo fechado, ele vai ter resgate de cotas? Em épocas de amortização, então ele está reduzindo o tamanho do fundo, isso é previsto, por exemplo, para fundo de investimentos em participações e tal, né? E você tem também no vencimento. Então, alguns fundos fechados vão ter data de vencimento. Então, na data de vencimento, você tem a devolução das cotas e a devolução dos recursos para os seus cotistas. Beleza? Tá claro, então? Muito bem, então vamos lá. Os fundos abertos são definidos como aqueles em que os cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas a qualquer tempo. É isso aí, tá correto, né? Nos fundos abertos, é permitida a entrada de novos cotistas ou o aumento da participação dos antigos por meio de novos investimentos, assim como é permitida a saída de cotistas por meio de resgate de cotas. Também está correto essa aqui, tá certo? O administrador pode suspender a qualquer momento novas aplicações de novos cotistas, mantendo a possibilidade de novas aplicações dos cotistas atuais. Não, tem que ter um tratamento de equidade. Então, se você, num fundo aberto, suspende a captação de novos cotistas, você suspende também a captação de recursos por parte dos cotistas atuais. E 4, o administrador poderá declarar o fechamento do fundo para a realização de resgates em casos excepcionais de liquidez dos ativos financeiros componentes da carteira do fundo. Tá correto também esse daqui, tá certo? Só que é importante a gente lembrar que quando isso acontece, gente, é um fuzuê, tá? Então isso não é algo normal. Você fechar para novas aplicações é algo que acontece. Aliás, por que que um fundo ele fecha, um fundo aberto ele fecha para novas aplicações? O que que vocês acham? O que explica isso? Por que que o gestor não quer mais dinheiro?
Na indústria de fundos existe um negócio chamado capacity, tá certo? Capacity tem a ver com a capacidade do fundo de investimento e encontrar bons ativos alinhados com a sua estratégia de investimento. Então pega, por exemplo, um fundo de investimento que investe em small caps aqui no Brasil. Então ele tem uma gama lá de empresas que ele julga empresas interessantes. Se o patrimônio desse fundo ficar muito alto, o que que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que montar posições muito pesadas em algumas small caps. Amanhã, quando ele precisar sair dessa posição, ele pode ter bastante dificuldade. Ou então ele vai ter que comprar small caps que não estava no plano original. Mas só porque entrou mais patrimônio no fundo, ele não pode deixar esse dinheiro em overnight, é um fundo de ações, então ele tem que comprar ações, ele vai acabar comprando o que não estava no plano original, que ele nem considera um investimento tão legal, mas vai ter que alocar aquele investimento em ações. Então, para evitar que isso aconteça, quando um fundo atinge a sua capacity, né, o seu limite de capacity, o que acontece? O gestor fala para o administrador, administrador, fecha o fundo, não estou captando mais, não tem ativo bom no mercado que justifique a captação. Aí ele fecha, tá certo? Só que isso aqui não tem nada a ver com fundo fechado, isso acontece nos fundos abertos, tá certo? É tudo fundo aberto aqui que a gente está falando. Beleza? Tá certo? Muito bom. Agora, na verdade, eu tenho um exemplo, né, que não é o item D, porque o item D é o contrário, né? Estou fechando para resgates, então não estou fechando para novas aplicações. Se eu fecho para resgates, a coisa é grave, porque o cara investiu num fundo aberto, em tese ele poderia levar o dinheiro dele embora quando ele quisesse, mas eu estou dizendo, não vai levar não, vou segurar essa posição aqui. Por quê? Porque eu não estou conseguindo vender os ativos que eu tenho para transformar em caixa para o cotista levar embora. Percebeu? Quando isso acontece, normalmente você tem a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária dos cotistas do fundo que participam e podem até substituir o gestor e o administrador. Olha que beleza. Né? Então, você vê o tamanho da gravidade desse negócio, beleza? Então, 1, 2 e 4 aqui são verdadeiras. Para fundos fechados, também é obrigatório manter o direito de aplicação para cotistas atuais. Não, eu estou dizendo que não pode manter a possibilidade de novas aplicações quando se fecha para os outros, tá, Theo? Então, o que eu estou dizendo é que o tratamento tem que ser igualitário, né? A não ser para fundo para investidor qualificado. Aí você pode ter uma exceção. Você pode fechar só para os novos cotistas e manter para os cotistas atuais, tá certo? Isso para investidor qualificado, tá? Para fundo fechado, o que acontece? Já está fechado, né? Não se aplica, porque num fundo fechado, você não emite novas cotas. Então, um novo cotista que quer comprar cotas de um fundo fechado, ele vai lá na bolsa, no mercado secundário e compra essas cotas de um antigo cotista, tá certo? Então, para os fundos fechados, não se aplica, porque você não tem emissão de novas cotas. O que você tem é negociação das cotas que já existem lá no mercado secundário. Beleza? Vamos lá. Questão número 2. Analise as afirmações abaixo sobre fundos fechados. Então, se antes nós falamos sobre fundos abertos, agora falaremos sobre fundos fechados, tá certo? Olha só. São aqueles em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo, tá certo? Bom, em princípio, é fato isso, né? Mas você pode ter também resgate de cotas na amortização. Vamos dar uma olhadinha nas demais afirmações? A entrada e a saída de cotistas não é permitida, perfeito. Após o período de captação de recursos pelo fundo, não são admitidos novos cotistas, nem novos investimentos pelos antigos cotistas. Está correto essa aqui, tá certo? Muito bom. Os fundos fechados podem ser registrados para negociação de cotas em mercados administrados pela B3. Perfeito, certinho, né? Então, 2 certinho, 3 certinho, vamos ver a 4. Os cotistas de fundos fechados não podem receber recursos por meio de amortização de cotas? Podem sim, quando você tem a amortização de cotas, eles recebem recursos, tá certo? Então, né, analisar pelo sentido lato sensu aqui, né? As cotas são resgatadas de fato, né?
ao término do prazo de duração do fundo. O que faz sentido? Afinal de contas, aqui você tem uma amortização de cotas, que não é o resgate, né? Então faz sentido sim. Nos fundos fechados, você tem o resgate somente no vencimento, tá certo? No meio do caminho você pode ter amortização. Legal? Então, 1, 2 e 3 são as corretas. Alternativa A de acertei. Beleza? O grande exemplo, pessoal, de fundo fechado é o fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário comumente negociado em bolsa, ele é um fundo fechado. Você tem também os fundos de participação, fundo de private equity e outros, tá bom? Dá uma olhada nessa aqui. O investidor pretende fazer um investimento em um fundo de renda fixa que seja composto por títulos de baixo risco de crédito e de mercado. Esse investidor não preencheu a API e não possui outros investimentos nessa instituição, né? O fundo que permite a esse investidor realizar a aplicação mesmo sem preencher a API é o... Que fundo que é esse? E aí, Simples. qual que é a boa? Renda fixa simples. Renda fixa simples, né? Então, renda fixa simples é aquele fundo que vai permitir ao investidor fazer a aplicação mesmo sem API. Tá? Ao explicar para o seu cliente os 3 níveis de classificação dos fundos da Ambima, o gerente fez as seguintes explicações. Tá certo? Nível 1 se refere às classes de ativos. Quais classes? Renda fixa, né? Renda fixa. Renda variável, né? O que mais que tem? Câmbio, fundo cambial, né? E multimercados, certo? As 4 classes, que são as mesmas classes da CVM, né? O nível 2 identifica os tipos de gestão de riscos, tá certo? Tá correto isso aqui. Tipos de gestão de riscos, perfeito, tá certo? De gestão e riscos, beleza? E o nível 3 identifica as estratégias de investimento. Pessoal, lembra da siglinha CGE, tá certo? C de classes de ativos, G de gestão que é feita no fundo e E de estratégia, tá? Às vezes pode aparecer como CGE, às vezes pode aparecer como CRE, tá certo? CRE é porque o segundo nível, ele é o nível de gestão, por exemplo, gestão ativa ou gestão passiva, mas também mostra o nível de risco que o cotista corre. Por que o nível de risco? Se você investe num fundo de gestão ativa, normalmente você vai correr mais risco. Se você investe num fundo de gestão passiva, ele busca, né, nossa, persegue, faltou a palavra, ele persegue um benchmarking, beleza? Então o risco vai ser menor. Então pode aparecer como CGE, classe de ativo, tipo de gestão e estratégia, ou pode aparecer como CRE, classe de ativo, risco e estratégia. Beleza? As duas formas estão corretas, porque no nível 2, a Ambima se refere tanto à gestão quanto aos riscos. Ok? Então tá tudo certo aqui, 1, 2 e 3 estão corretas, você tem que marcar a alternativa D. Beleza? Precisa conhecer a divisão direitinho da Ambima, tá? Você vai precisar disso na prova. O investidor que teve perdas em um fundo de investimento poderá compensar IR em qual situação? O que vocês acham? Qualquer tipo de fundo do mesmo administrador? Posso compensar fundo de renda fixa com renda variável? Não. Claro que não, né? Porque as alíquotas são diferentes, é tudo diferente, né? Renda fixa tem come cotas, renda variável não tem, então não vai poder, né? Então, basicamente, você tem que lembrar de uma coisa, ela tem que ter eles, né? Os fundos têm que ter mesma classificação tributária. Então, tem que atingir aí 2 pré-requisitos. Primeiro pré-requisito, esse aí, mesma classificação tributária. Então, renda fixa pode ser compensada com renda fixa, renda variável com renda variável e assim por diante. Quando eu falo renda fixa, né, na verdade a gente divide entre fundo de curto prazo e fundo de longo prazo. E se aplica tanto a renda fixa quanto a multimercados, quanto a cambial, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Beleza?
Qual é o segundo pré-requisito? É esse aqui, ó. Fundos do mesmo administrador. Então, tem que ter essas duas coisas, esses dois pré-requisitos. Que o primeiro é bastante óbvio, né? Como é que você vai sair compensando fundos que têm uma classificação tributária diferente, uma alíquota tributária diferente? Não teria como. Agora, o 2 talvez não seja tão óbvio, né? Mas como quem faz o controle do recolhimento dos tributos é o administrador do fundo, é por isso que você só consegue compensar quando os fundos são administrados por esse mesmo administrador. Beleza? Então você tem que saber disso, tem que saber dessas duas condições. Compensação pode ser feita entre fundos de mesma classificação tributária e mesma administração. Alternativa B de belezura. Tá bom? Questão 7. O imposto de renda cobrado em aplicações realizadas por pessoa jurídica em fundo de investimento imobiliário deve... Então, primeira coisa que a gente precisa desmistificar. Quanto é que ações paga de imposto de renda? Qual que é a alíquota de imposto de renda para ações? 15%? 15. Qual que é a alíquota para fundo imobiliário? 20%? Isso, não vai achar que é 15 também, tá? Às vezes alguns alunos acham que é 15 porque é negociado em bolsa, o fundo imobiliário, trata que nem... Calma, não. Fundo imobiliário é 20, tá certo? Fundo de ações é 15. Né? Ações, de um modo geral, é 15. Então, precisa lembrar disso, tá? A alíquota, ela é 20% e não 15%. Então, 15%, você já arrisca aqui. Beleza? Legal. Pessoa jurídica tem algum tipo de isenção quando compra fundo imobiliário? Não tem. Paga 20% sobre dividendos, paga 20% sobre ganho de capital. Tá certo? Não tem isenção. Então, a alternativa correta aqui vai ser incidir sobre os ganhos de capital e sobre os rendimentos a uma alíquota de 20%, tá? Pessoal, e se fosse pessoa física? Se a gente não estivesse falando de pessoa jurídica e sim de pessoa física, como que seria a tributação? Valendo a janta que você vai comer daqui a pouquinho. Fala aí. Vamos lá. Para a pessoa física, você vai ter duas situações, tá? Então, você vai ter a situação 1 e a situação 2. Beleza? Situação 1 que é a mais favorável. Legal? Então, para rendimentos... Perdão o garrancho aqui, tá certo? É que a minha lousa não funciona hoje. Olha, nem com reza brava o negócio funcionou aqui. Então, rendimentos e ganho de capital. O que é rendimentos? É quando você recebe dividendos do fundo imobiliário. O que é ganho de capital? Quando você compra a cota do fundo por um preço e vende por um preço acima. Isso é ganho de capital. A diferença é o ganho de capital. Beleza? Rendimentos. Olha só. Você pode ter duas situações. Na situação 1, você é isento, tá certo? Isento. Isento. E na situação 2, você paga imposto de renda de 20%, igual a pessoa jurídica, tá certo? Qual que é a situação 1? O que precisa acontecer? Você precisa investir num fundo que tenha mais de 50 cotistas. Isso pela reforma tributária, a proposta do governo é para mudar para mais de 150 cotistas, mas hoje é assim, mais de 50 cotistas, tá certo? E nenhum cotista pode ter mais do que 20% do capital do fundo. E o fundo tem que ser negociado em bolsa. Então, essas três coisas acontecendo, o investidor ele está isento de IR, tá certo? Se não acontecer alguma dessas três coisas, ele tem que pagar IR de 20% sobre os rendimentos. Legal?
E ganho de capital? Ganho de capital não tem jeito, vai ser sempre 20%, tá? O que é ganho de capital? Comprei cota do fundo por um preço, vendi por um preço acima, eu vou pagar 20% do lucro, 20% da diferença. Beleza, tá claro? Isso para a pessoa física. A pergunta da questão 7 era sobre a pessoa jurídica. Só para a gente deixar bem claro aqui. Fechado? Muito bom. Questão 9. A política de investimento de um fundo de renda fixa gestão passiva normalmente contempla estratégias que buscam ganhos por meio do quê? É isso aqui, né, pessoal? Lembra que gestão passiva, você busca ficar perto de um benchmarking, sempre, tá? O fundo exclusivo, o que é um fundo exclusivo? Um fundo exclusivo, ele é um fundo destinado simplesmente ao investidor profissional, tá certo? Ou seja, aquele investidor que tem mais de 10 milhões e que declara isso por escrito, ok? Todas as demais não fazem sentido aqui. Para um cliente que pretenda adquirir um fundo que visa obter ganhos com operações de curto prazo e que realize estratégias alavancadas, o especialista em investimento deverá recomendar o fundo, e aí tem aquela classificação da Ambima, né? E a classificação da Ambima que vai falar sobre isso, né? Que vai mostrar um fundo de investimento com deslocamentos em operações de curto prazo, é o multimercado trading, tá? Então, esse aqui que você teria que marcar. Multimercado macro, ele usa variações macroeconômicas entre moedas, juros e diversas outras variáveis, né? Multimercado balanceado, ele tem um mix, uma estratégia de investimentos em vários tipos de mercados, tá certo? E o multimercado long and short normalmente fica comprado em determinadas posições, vendido em outras posições, tá? E normalmente o mesmo tanto que ele está comprado, ele está vendido em posição de outro ativo. Então ele não é direcional, ele não está apostando nem na alta nem na baixa do mercado, ele está apostando na alta de um ativo e na baixa de outro. Por isso que ele é neutro. Tá bom? Se ele fosse direcional, ele estaria, por exemplo, mais comprado do que vendido, mais vendido do que comprado. Beleza? Então, essa aqui você tinha que marcar multimercado trading. Um cliente investe num fundo de renda fixa índice buscando replicar o IMAB. Pessoal, muito fácil aqui, é só você lembrar de NTNB. IMAB é NTNB, tem que lembrar disso, tá certo? E nesse caso, então, ele vai estar investindo em NTNBs, tá certo? E quando ele investe em NTNBs, o que ele está querendo ganhar? Sempre acima da inflação. Por que acima da inflação? Porque uma NTNB, ela é um título que ela paga, por exemplo, né, 5% mais o IPCA. A NTNB, ela paga uma taxa real, tá certo? 5% mais IPCA, por exemplo. Legal? Então, uma carteira composta por NTNBs e por isso está buscando ganhar acima da inflação. Essa aqui é uma questão clássica do CFP, ok? Então, você tem um fundo de investimento com uma alavancagem de 200%. Se houver uma queda de 10% no valor dos seus ativos, qual será o impacto esperado na cota do fundo? Primeiro, você precisa entender o que é o conceito de alavancagem. Um fundo que tem uma alavancagem de 200% quer dizer o seguinte, quer dizer, vamos pegar um fundo de ações, tá certo? Então, ele tem aqui 100 milhões de reais que estão em ações, tá vendo? Ações. O que é uma alavancagem de 200%? Quer dizer que a real exposição dele, ela é dos 100 milhões mais 200%. Se fosse mais 100%, seria mais 100 milhões de alavancagem. Agora, como é 200%, ele tem 200 milhões a mais de exposição. Qual que é a exposição total dele? 300 milhões.
Estão vendo? 300 milhões. Então, ele corre um risco de 300 milhões, para cima e para baixo. Pode ser, por exemplo, por contratos futuros de Ibovespa. Ele tem 100 milhões em ações, e aí ele compra lá um notional, falamos de notional no sábado, lembra? Ele compra um notional de 200 milhões. Quanto que ele precisa pôr de dinheiro? Nada. Lembra que eu falei para vocês? Mercado futuro você não põe nada, é uma aposta. Se a bolsa subir 10%, ele tem 10% aqui nos ativos que estão em bolsa, e ele ganha mais 20% do patrimônio aqui, né? Porque está com alavancagem de 200%. Então, ele tem uma alta de 30% no seu fundo, com um aumento de 10% da bolsa. Olha que louco! Mas também, se cair 10% a bolsa, esse patrimônio aqui em ações vem para 90%, e ele tem que pagar um ajuste aqui de 20 milhões de reais, que é 10% dos 200, que é a alavancagem dele. Então, ele perde 20 milhões de caixa, ele passa a ter 70 milhões somente de patrimônio. Perceberam? Então, o que que acontece? A conta ela é bem simples. Se a alavancagem é de 200, eu tenho as ações, que é 100% do fundo, mais uma alavancagem de 200%. 100 mais 200%, gente, dá 300%. Quer dizer que esse cara está correndo um risco que é 300% o seu patrimônio. Se cair 10%, a cotação dos ativos, ele está registrando uma perda de 30%, né? Porque 10% de 300, né? 10% aqui de 300 vai ser 30%. Então, ele vai registrar uma perda de 30%. Legal? Então, vai ser uma queda de 30% no valor do patrimônio do fundo, o valor da cota do fundo. Beleza? Entenderam? Tranquilo? Se a alavancagem fosse de 100%, ia perder 10% nos ativos que ele tem e 10% na alavancagem. Ia perder 20%, tá? Então, é sempre um mais esse treco aqui, 100% mais esse treco aqui. Se ele já tem 100% dos ativos, a alavancagem de 200, ele fica com risco de 300%. Bolsa caiu 10%, ele tem uma queda de 30% aqui nos seus ativos. Questão 14. Uma instituição financeira foi liquidada pelo Banco Central. Um fundo de investimento tinha CDB nessa instituição em sua carteira de ativos. Qual a perda máxima do fundo de investimento? Bom, primeira coisa, fundo garantidor de crédito, ele cobre o fundo de investimento? O fundo de investimento está coberto, como a pessoa física também está? Como é que funciona isso? O fundo tomou uma trulha, né? Ele tinha lá a CDB de um banco, o banco quebrou. E aí, o fundo fica chupando o dedo, perdeu o dinheiro, ou o fundo garantidor de crédito vai lá e honra? Perfeito, é isso que você pensou. Desculpa, o que você ia falar, Daniela? Eu acho que ele perde, né? Ele Ele não perde, exato. Se você olhar lá nas regras do fundo garantidor de crédito, está escrito o seguinte, que o fundo garantidor de crédito, ele não cobre fundos de investimento e nem clubes de investimento, tá certo? Então, ele perde. Agora, a gente sabe, né, ou tem que saber, que o máximo de concentração de CDB que você pode ter num fundo é de 20% por emissor. Então, se eu quiser pôr CDB do Itaú, 20% no máximo. CDB do Bradesco, 20% no máximo. E assim vai, tá certo? CDB XP, 20% no máximo. CDB BTG, 20%, sempre assim. Então, nunca mais do que 20%. Então, a perda máxima que pode haver é essa aqui. É 20%, tá? Por isso que você tem que marcar isso. Professor, Oi, a perda máxima, você pode repetir essa última parte aí? claro, imagina o seguinte, eu tenho um fundo, né, no valor de 100 milhões, tá? Qual é o máximo que eu posso alocar em um CDB específico? 20% do patrimônio, tá? Isso daí tá na lei. Eu não posso colocar, se o fundo é de 100 milhões,
Eu não posso ter mais do que 20 milhões em CDB de uma determinada instituição. Tenho que repartir. Imagina que eu só compre CDB nesse fundo, fundo crédito privado. Eu vou ter que colocar pelo menos em 5 instituições e cada uma, eu compro um CDB de cada uma, 20 milhões em cada uma. Mas o CDB tem o FGC, não tem? Oi? CDB tem garantia, não tem? De quem? Esses 20% aí, não tem garantia, não? Não, não tem. Ah, Por que tá. que não tem? Porque é um fundo de investimento quem comprou, tá? Quando é um fundo de investimento que compra, não tem garantia. Quando é uma pessoa física que compra, tem garantia até 250 mil reais, Ah, não entendi agora. tá bom? Beleza. Então, o que acontece? Tem um pacotinho de 20 milhões aqui, nesse caso, exemplo que eu dei, que é de uma determinada instituição, né? E aí vamos imaginar que essa instituição quebrou. O cara tomou uma tunga de 20% no máximo, porque ele não podia ter posto mais do que 20% do patrimônio nesse CDB. Um fundo multimercado possui a carteira com a seguinte distribuição: 10% em dólar, 20% está vendido no DI, tá certo? O que é vendido no DI? Lembra que a gente viu em derivativos. Se eu estou vendido em alguma coisa, eu estou apostando na baixa. Se eu estou vendido no DI, eu estou imaginando que o CDI vai cair, tá certo? Estou apostando numa queda da taxa de juros. Legal? Pré-fixado em 10%, então também estou apostando numa queda da taxa de juros, nesse caso, né? E vendido no Ibovespa, então eu estou imaginando que haverá uma queda na bolsa. Aliás, eu estou fortemente vendido no Ibovespa, tá certo? Muito bem. O que irá impactar a carteira de forma negativa mais fortemente, né? O que mais irá impactar a carteira de forma negativa? Olha só, alta na taxa de juros é um problema, né? Porque eu tenho aqui 30%, então isso me ferra, né? Eu estou vendido no DI, eu estou pré-fixado, alta na taxa de juros é um problema. Então vamos analisar com calma. Por enquanto está dentro, mas não sei se é essa. Queda de 10% na cotação do dólar, 10% em dólar, se cair 10% na cotação do dólar, perco 1% aí no fundo, né? Então não é nada tão relevante assim, tá certo? Mas impactaria mais pouco. Alta de 2% na inflação. Bom, não tem nada que me diga aqui que eu estou de alguma forma posicionado em inflação. Então, essa aqui não, né? Alta de 6% no Ibovespa. Aqui me ferra e me ferra animal, né? Porque uma alta de 6% no Ibovespa, 60% da minha carteira é vendido no Ibovespa. Se o Ibovespa sobe, o que vai acontecer? Eu vou ter 3,6 negativo aí na minha cota, né? Por conta disso. Está indo contra mim isso aqui. Então, sem dúvida, esse aqui vai ser o movimento mais perigoso, né? Correto, legal dessa questão é que tivesse o percentual de quanto é a alta na taxa de juros, para que a gente pudesse comparar direitinho. Mas o que vai pesar na nossa resposta é esse 60% aqui do Ibovespa, de vendido no Ibovespa. Você teria que saber aqui, ver como as coisas começam a se misturar, que quem está vendido no Ibovespa se ferra com a alta do Ibovespa. E vendido no Ibovespa é isso. Eu entrei lá no mercado futuro de Ibovespa. Ibovespa agora está 118 mil pontos e alguma coisa. E eu vendi a 118 mil, tá certo? Estou vendido. Se essa poçanhoca sobe para 119, eu tenho que pagar R$ 1.000. Sobe para 120, R$ 2.000. E assim vai, tá certo? Então, por isso que você tem que analisar as participações e entender quando os movimentos são contrários ou a favor a cada uma das classes de ativos. Beleza? 16. O investidor pessoa física possui cotas de fundo de investimento imobiliário e resgata essas cotas do fundo com ganho. Nesse caso, a alíquota do imposto de renda será de... Vou ficar quieto aqui agora, hein? Fala aí, qual vai ser? Ah, não acredito que vocês não sabem. 20%? 20%. 20%. Mas não era isento, professor, naquelas condições que você falou? Não. Ganho de Isento no capital, caso não.
no caso de rendimento, né? Não de ganho de capital. Aqui é resgate, ó. Resgata as cotas desse fundo com ganho e vendeu as cotas. Ganho de capital nunca tem isenção. O que tem isenção é os rendimentos, os dividendos. Beleza? Muito bem. Dá uma olhadinha nessa aqui, olha só. Um fundo de investimento em ações tem estratégia de alocar 100% do patrimônio lá nos States. E ele replica o S&P 500. Durante os últimos 12 meses, as ações que compõem o índice apresentaram forte valorização. E o fundo se valorizou. Esse fundo não possui nenhuma estratégia de hedge cambial. E no mesmo período, o real apresentou forte valorização frente ao dólar. Nesse caso, a rentabilidade apresentada pelo fundo será... Pessoal, lembra sempre do seguinte, né? Que eu vejo também o pessoal se confundir às vezes. Se o real teve forte valorização frente ao dólar, o que aconteceu com a cotação do dólar? Que a gente gosta de pensar em cotação do dólar, né? Por exemplo, o dólar está 4,95, mais ou menos. Caiu. Isso, se o real se apreciou, o dólar foi para 4,80, 4,70, 4,60. Agora, se você investe num fundo, esse fundo não tem hedge cambial, e ele compra ativos da Bolsa Americana. Quando a Bolsa Americana sobe, isso joga a favor do fundo, é ou não é? E quando o dólar sobe, também joga a favor. Mas quando o dólar cai, ou seja, quando o real se valoriza, isso joga contra o fundo. Vocês entenderam? E Por quê? tem Porque diversos fundos assim com muito problema de rentabilidade, exatamente por isso nesse momento, né? às vezes as ações até estão indo bem, mas a poçonhoca do dólar veio caindo, né? E a gente, né? Eu não, porque eu até brigava com os caras por isso, né? O dólar tava 5,40, 5,50. O pessoal falou: não, você tem que diversificar internacionalmente. Eu sempre defendi que era um absurdo naquele patamar de dólar ficar comprando ativos em dólar naquele momento, né? E aí o que aconteceu? Você teve um recuo forte, né? O dólar bateu aí 4,70 e pouco até outro dia, não, não. E aí o fundo estava tomando um pau animal. Não que as ações escolhidas no mercado americano tivessem sido calls ruins, mas o que aconteceu foi exatamente que o dólar recuou, tá certo? Então, uma vez que a gente entendeu a sistemática da coisa, vamos ver qual é a alternativa correta aqui. Então, olha só, a rentabilidade pelo fundo será positiva se a valorização do real for maior que a valorização do índice. Não, aí me ferra, né? Eu não, quando eu invisto em ativos lá fora, eu quero que o real se desvalorize e que o dólar se valorize, tá certo? Negativa se a valorização do real for menor. Não, a mesma coisa, né? Na verdade, é negativa se a valorização do real for maior que a do S&P 500. Indiferente para o investidor brasileiro, a variação real é indiferente uma vez que ele investe no exterior. Não. Como assim? Nada a ver isso aqui, né? A variação do real conta. Não tem hedge? Então conta. Nula se a valorização do real for a mesma do S&P 500. Aí uma coisa mata a outra, né? S&P 500 subiu 20%. O real também subiu 20%, que quer dizer que o dólar caiu 20%. Você teve uma alta de 20% na Bolsa Americana, mas você teve uma queda de 20% em dólar, no seu poder de compra em dólar. Então, você teve uma valorização nula do fundo em reais. Beleza? Muito bom. Questão 18. Um fundo que investe em NTNBs terá o seu desempenho impactado negativamente no caso da baixa de juros. Então, olha só, uma NTNB, ela paga, sei lá, vamos pôr aqui um negócio meio cabuloso, né? Eu sei que está menor, vamos pôr 7% mais IPCA. É isso que paga uma NTNB, tá certo? Aí, olha só o que vai acontecer. O desempenho vai ser negativo no caso da baixa da taxa de juros. Você acabou de comprar esse papel, essa taxa aqui cai. Você comprou a 7, a taxa vai para 6, vai para 5. Isso impacta negativa ou positivamente o seu resultado? Negativo. Quando a taxa cai? Você comprou a 7, caiu para 6. Quando você fizer a marcação a mercado, olha só,
pensa o seguinte, Priscila, aqui, ó. Imagina, eu vou pôr um título que vale a 1.000, né? Ele, a valor presente, aqui, a 7%, ele tem um determinado valor. No dia seguinte, caiu para 6. Quando você trouxer o valor presente a 6%, que é a marcação a mercado, o PU vai subir, porque é uma taxa menor. Então, sempre que a taxa de juros cai, o fundo, né, ou o papel, esse papel aqui, ele sobe de valor. Essa que é a ideia de comprar pré-fixado quando as taxas vão cair. Eu compro a 7 mais IPCA, já imaginando que isso aqui vai virar um 5 mais IPCA. Aí eu ganho dinheiro com isso. Tá certo? Então é sempre Sim. assim. Parte pré-fixada caiu, você ganhou dinheiro. Tá certo? Parte pós-fixada caiu, você perdeu dinheiro. Se o IPCA começar a vir muito ruim, aí a minha rentabilidade vai ser ruim. Agora, essa eu quero que caia mesmo. Essa aqui eu quero que suba. Tá? Sempre assim. Beleza? Então, a regrinha é essa. A pré você quer que caia, a pós você quer que suba. Num título como esse, que é 7% mais IPCA. Então, terá o seu desempenho impactado positivamente no caso da baixa na taxa de juros. É a alternativa B de belezura. Legal? Muito bom. O investidor acredita que as taxas de juros cairão mais do que o consenso de mercado. Nesse caso, ele deveria investir em... Vai, manda bala aí. Agora é com vocês. Agora é um mix de matéria de renda fixa com fundos. Me fala, o que vocês acham que é o correto? Pré-fixados, B ou C, né? O que era a LFT? O que ela me paga? Pós-fixado. Isso, Leandro. Chegou tarde hoje, hein, cara? Tá achando o quê? Trabalho foi difícil hoje, mas tamo aqui, tamo Segunda-feira, junto. segunda-feira brava, né, meu? Me fala. Exatamente, LFT paga Selic, não paga taxa pré, né? Então, está inconsistente. Fundo com risco pré-fixado que investe preponderantemente em LFT, na verdade não está inconsistente. Eu posso ter um fundo pré-fixado que tem muito LFT e um pouquinho só de pré-fixado. Mas aí, o meu ganho vai ser pequeno, tá certo? Se eu acredito, né, que as taxas de juros cairão mais do que o consenso do mercado, eu deveria investir em fundos com risco pré-fixado que investem preponderantemente em títulos pré-fixados. E aí, gente, vocês têm que saber isso, né? Título pré-fixado é a LTN, tá certo? E pode ser também a NTNF. NTNF são os dois títulos pré-fixados. Isso aqui você precisa saber, tá? NTNF. Beleza? A C não serve porque ela investe em LFT, que é um título pós-fixado. Então, você vai marcar a alternativa B. Muito bom. O investidor pretende investir em um fundo referenciado DI. Qual é a melhor escolha para esse investidor? Então, você tem dois fundos, né? Você tem o CDI aqui, aí você tem o fundo A, que anda muito coladinho sempre no CDI, tá vendo? Muito coladinho. Tá certo? E você tem o fundo B, que descola um pouco mais. E aí? Qual dos dois? Se é um fundo passivo, e como que você sabe que é passivo? Referenciado DI. A referência dele é o DI. Então, ele busca replicar o CDI. Então, tanto melhor ele é, quanto mais colado no CDI. Ou seja, quanto menor for o erro que ele tem em relação ao CDI. E esse erro em relação ao índice que ele está buscando replicar se chama tracking error, tá certo? Então, eu tenho que buscar o fundo que tem menor tracking error. Claramente é o fundo A, que está muito pertinho aqui do CDI, e é porque ele possui menor tracking error, tá certo?
Tracking error, se você traduzir, é o erro do caminho, né? Então, é quanto que, se você pegar aqui, por exemplo, né, CDI, né? CDI está aqui. Esse é o CDI. Se eu tiver um fundo com tracking error baixo, ele está coladinho aqui, tá vendo? Pode falar, Leandro. Professor, Oi. um exemplo, esse exemplo mesmo, né, do fundo passivo. Quando eu posso ter um retorno do fundo acima do meu benchmark e abaixo do meu benchmark. Isso. Como que o tracking error ele vai pegar o que é positivo ou o que é negativo, ou ele vai pegar só a diferença? A Como que diferença só. a diferença? Não importa se é positivo ou negativo, tá? O tracking error, ele mostra o descolamento em relação ao benchmark. Um fundo ativo, por exemplo, que quer superar ou CDI ou Ibovespa, Você nem essa é usa uma. tracking error. Não entendi, desculpa, professor. Você nem usa tracking error. Ah, entendi. Porque O acaba... tracking error é para referenciado mesmo, que é o mais colado, né, com o benchmark. Isso, você só usa tracking error para fundo passivo, né? Porque Ah, o tá fundo bom. ativo, ele não busca colar no benchmark. Então, não faz sentido você avaliar se ele colou ou não, tá? Boa. Valeu, professor. Obrigado. Valeu. Pessoal, essa questão a gente já viu em outra matéria, mas eu volto a trazê-la aqui porque ela é muito recorrente, né? E ela mistura a parte de fundos com a parte também de renda fixa, né? E até de renda variável, né? Que diz assim: o investidor tem 7 milhões em ações e 3,2 milhões em LCAs. E ele pretende suprir um orçamento que é de 35 mil reais com seus investimentos. Então, ele vai viver de renda. Legal? Dividend yield da carteira é 3% ao ano. E aí se pergunta qual é a estratégia ótima do ponto de vista tributário para esse investidor, levando em conta que ele pretende viver de dividendos e venda de ativos. Não sei se você se lembra dessa questão, mas a grande jogada aqui é tributária, e aí você precisa lembrar, né, que um fundo exclusivo, ele não tem isenção nas vendas que forem feitas, nas vendas não, desculpa, no imposto de renda sobre as vendas de LCAs, ou até 20 mil reais de ações, não existe nada disso, né? Então, tributariamente, não é legal montar um fundo exclusivo aqui. O produto que melhor se adequa aqui é a carteira administrada, que nem é um produto, mas é um serviço, uma carteira administrada na qual você contrata um gestor e o gestor mantém os seus ativos no seu nome. E, portanto, tudo que você receber de dividendos, pelo menos até que entre a nova regra tributária, tudo que você recebe de dividendos você não é tributado, tá certo? As vendas de LCAs não são tributadas e vendas de ações até 20 mil reais no mês também não são tributadas. Por isso que você tem que marcar a alternativa C aqui, ok? E 22. Um fundo de ações small caps está exposto principalmente a quais riscos, né? Faltou aqui um ponto de interrogação. E aqui a gente tem que lembrar, né? E a gente fala um pouquinho de riscos e impacto disso nos fundos, né? A gente tem que lembrar que uma small cap, ela é Risco de uma... crédito, Felipe, é sempre o maior quando a gente está falando de ações, é isso? Na verdade, ele não existe o risco de crédito em ações, porque crédito está diretamente ligado a credor e, portanto, é sempre Como tem a dívida. B3 que garante, digamos, as liquidações, por isso é que não existe o risco de crédito. É, exatamente. Você não tem empréstimo na operação. O risco Aham. de crédito que poderia existir é o risco de contraparte, como você falou, né? Então, por Ah, exemplo, eu entreguei minha ação e não me pagaram, aham. mas isso a bolsa Não mitiga existe com o em virtude sistema. da B3. Entendi. Tá ótimo. Obrigada. Nada. Então, risco de crédito não pode ser, tá? Você já vem aqui e risca. Então, ou vai ser mercado e liquidez, ou vai ser mercado e operacional. Mas o risco operacional, ele não faz sentido do ponto de vista do investidor, né?
Então, do ponto de vista do investidor, você vai ter o risco de mercado. O que é risco de mercado? É risco de flutuação de preço. E a gente sabe que small caps são títulos nervosos, né? Geralmente, a volatilidade das small caps é maior do que das empresas grandes, né? Porque o impacto de qualquer indefinição política econômica acaba sendo maior, tem menos caixa, enfim. Então, você tende a ter um risco de mercado maior e você tende a ter um risco de liquidez também, né? Small caps tem um volume negociado na bolsa sensivelmente menor, e isso vai fazer com que, se você precisar sair de uma posição grande, nem sempre você consiga sair rapidamente. Então, você tem que marcar a alternativa B. Aqui a gente fala das funções na indústria de fundos, né? Então você tem algumas funções aqui, ó. Constituição e administração do fundo, elaboração de todos os documentos, garantia do risco de crédito dos ativos da carteira do fundo. O que o administrador tem que fazer? Você lembra, né? O gestor é o cara que compra os ativos, escolhe os ativos. Nós vamos comprar a ação da empresa tal, não sei o quê. As asset managements, né, fazem isso. Então, é uma indústria que cresceu muito. Você tem as assets independentes agora, né, que são conectadas aos distribuidores, né, tipo BTG, XP, Orama, Ágora, todos esses caras, tá certo? Então, essas são as assets. Só que você tem aqui a figura do administrador. O administrador é o cara que responde pelo fundo junto à CVM. Esse cara é muito importante, normalmente é uma grande instituição financeira que faz a administração do fundo e ela contrata aqui auditor, tá certo? Ela contrata custodiante dos fundos, ela contrata quem tiver que contratar aqui, tá bom? Então, ela que responde perante a CVM e ela sai contratando todo mundo que precisa contratar para que funcione direitinho os fundos de investimento de acordo com a lei. Legal? Então, olha só, constituição e administração do fundo, sem dúvida, é o administrador quem faz. Elaboração de todos os documentos, sim, ela que elabora, pega a assinatura, manda para a CVM e assim vai. Tá certo? Agora, essa 3 não faz sentido. Garantir o risco de crédito, ela nem pode, né? A administradora nem pode fazer isso, nem o gestor. Ninguém pode garantir risco nenhum, porque o risco é dos cotistas. O fundo é um condomínio, cada um põe uma grana, e se a galera perdeu o dinheiro, perdeu. Prejuízo é dos cotistas e ninguém pode ressarcir os cotistas, tá certo? Então está errado isso aqui, 1 e 2 estão corretas. Questão 24 fala sobre as ETFs. Olha só, o que são ETFs? ETFs são fundos negociados em bolsa. O próprio nome já diz. ETF quer dizer Exchange Traded Funds, tá vendo? Exchange é bolsa. Exchange Traded Funds. Então, são fundos negociados na bolsa e são fundos passivos, tá certo? Então, eles buscam replicar o desempenho de um determinado índice. Se você for lá no seu home broker amanhã e comprar BOVA 11, você verá que você está comprando um fundo de investimentos, um ETF, tá certo? Que vai replicar o índice Bovespa, BOVA 11, legal? Então, é um fundo negociado em bolsa de valores atrelado a um determinado índice. Alternativa D é a que você tem que colocar, tá certo? Esse investimento inicial de 25 mil está errado, então não poderia ser essa. Não é um fundo fechado, tá? O ETF é um fundo, não necessariamente, pode ser fundo fechado, mas pode ser fundo aberto. Não é necessariamente atrelado ao mercado imobiliário, tá certo? E não é mercado de balcão, é mercado de bolsa. Ok? Professor, uma Oi. pergunta. A regra de 20 mil para você negociar é só para ação ou inclui também o ETF? Esse bolo aí. Só para ação, ETF não. ETF não tem essa isenção. O mercado de ETF tem aumentado sua participação no mercado brasileiro nos últimos anos, com a emissão de novos fundos. Em comparação aos fundos abertos de ações, os ETFs se diferenciam por
Então, olha só, os dois são negociados em bolsa, tá certo? Não, desculpa, fundo aberto de ação não é negociado em bolsa. Eu estava pensando em outra coisa, estava pensando nos closed-end lá americanos. Então, não, tá errado aqui, né? Serem negociados no ambiente de bolsa de valor, não. Fundo aberto de ações não são negociados na bolsa, né? Você vai lá e compra de um gestor, mas não é negociado em bolsa. Não necessitam de um administrador fiduciário? Necessitam sim. Permite o resgate do investidor junto ao administrador? Não permite, tá certo? A Bolsa de Valores, a B3, é responsável pelo resgate. Aqui está correto, você faz isso. Não, você não faz via B3, né? Você compra e vende na B3. Né? Então também não faz sentido essa aqui. Eu interpretei errado, gente. Eu tô com a cabeça aqui na lua. Olha só. Deixa eu apagar tudo aqui que eu fiz. Borracha. Olha só. A pergunta é a seguinte: em comparação aos fundos abertos de ações, os ETFs se diferenciam por serem negociados no ambiente de bolsa de valores. Se diferenciam por isso, porque os fundos abertos não são negociados na bolsa. Então, essa aqui que você tem que marcar, tá bom? Na verdade, eu estava pensando no ponto em comum, não é? A pergunta é no que se diferenciam, tá certo? Eles precisam de um administrador fiduciário, não permitem o resgate junto ao administrador, e a B3 é o responsável pelo resgate? Não, quem é o responsável é o administrador. É negociado na B3, mas o resgate acontece só no vencimento lá do fundo, lá na frente, se houver um vencimento, tá bom? Questão 26. Sobre a cessão de cotas de fundos de investimento, pode-se afirmar que as cotas de um fundo... Então, vamos lá. Aqui a gente está falando de cessão. O que é cessão? É quando você vende ou, de alguma forma, você passa para alguém um objeto de transferência, tá certo? Então, no aberto, podem ser transferidas através da bolsa ou entidade de balcão organizado? Não, no fundo aberto, não, tá certo? No aberto, não podem ser objeto de cessão ou transferência, salvo por decisão judicial, execução de garantia ou sucessão universal. Está correto isso, né? Então, por exemplo, morreu uma pessoa, tá certo? E aí ela tem os seus herdeiros. O que vai acontecer? Os herdeiros vão poder receber essas cotas que eram daquela pessoa. Então, pode ser objeto de cessão ou transferência. Em geral, não, salvo por decisão judicial, execução de garantia ou sucessão universal. Está correto isso aqui. Você pode ter cota de fundo de investimento que foi penhorada por conta de dívida trabalhista. Pode acontecer, mas aí é decisão judicial e vai ser cedido a um terceiro. Pode acontecer, ok? Aberto, podem ser transferidas? Não, não podem ser transferidas no caso do aberto. Fechado, não podem ser objeto de cessão ou transferência em hipótese alguma, o que está errado também, porque em fundos fechados a gente inclusive negocia as cotas na bolsa muito comumente, né? Muito bem, vocês viram, tem uns buracos aqui de algumas questões que eu tirei, ó, da 26 está indo para 28, tá? Depois eu não quis tirar porque o gabarito estava prontinho no final, então eu não quis mudar a numeração, tá? Mas não se assustem com esses buracos aí. O gestor de um fundo de investimento obteve prejuízos em sua gestão ao descumprir a política de investimento do fundo. Quem será responsabilizado por esse erro? Então, ó, o gestor descumpriu a política, então ele errou nesse sentido. E a pergunta é, quem que é responsabilizado por esse erro especificamente falando? Somente o gestor e o auditor, o gestor e o administrador, somente o auditor. Pessoal, olha só, o gestor e o administrador, né? Mas por que não o auditor? O auditor, pessoal, ele audita o fundo em momentos específicos, normalmente no fechamento, né, do balancete do fundo, que vai preceder a assembleia ordinária e tal, aí que você tem auditoria. Legal? Mas o administrador é responsável por garantir que o gestor não faça qualquer tipo de operação que esteja em desacordo com a política de investimentos
do fundo, tá certo? Então, o gestor é responsável e o administrador tem que ter mecanismos que mostrem desenquadramento. O que que é desenquadramento? Lembra que a gente conversou que no máximo eu posso ter 20% de CDB de um determinado emissor? Imagina que o cara errou, o gestor, e colocou 25% de CDB do Banco Sofisa. O que que tem que acontecer? O administrador tem que ter um sistema que dispara uma mensagem, um alarme, que chega lá na mesa do gestor dizendo: fundo está desenquadrado, tem uma concentração acima de 20% nesse CDB. O que que o gestor vai ter que fazer? Vai ter que vender esse ativo que está com uma concentração maior do que o permitido, tá bom? Então é assim a sistemática e você tem que saber isso para a prova. Muito bom, essa aqui a gente já fez, né? A gente fez uma parecida, só você lembrar das siglas CGE, CGE, tá certo? CGE ou CRE. Então você tem que lembrar dessas duas siglas, que são a mesma coisa, tá? C, classe de ativos. G fala de tipo de gestão ou riscos. E E fala de estratégia. Então, a divisão da Ambima vai ter esses três níveis. Primeiro é classe de ativos. Então, essa D aqui já está errada porque ela já começa falando de riscos. Não pode. Primeira coisa é classe de ativos. Segundo, gestão e riscos. Então, aqui está dentro, está falando em riscos. Aqui está falando em estratégia, já caiu fora. Aqui está falando em riscos, tá beleza. Está entre a A e a C, beleza? Aqui está em estratégia, aí matou, é isso mesmo, né? Então, CRE é o CRE, beleza? E aqui está falando em retorno, no último não tem nada a ver. Então, aqui está errado. Legal? Muito bem. Então, as respostas aí depois eu vou deixar lá no material para vocês. Muito bem. Se anima não, tem a parte de investimentos no exterior. Deixa eu abrir aqui já já. Hoje eu tô sem minha luzinha, pessoal. Quem chegou depois acho que não ouviu. Mas deu um pau aqui que nada queria funcionar hoje. Por isso que eu tô com essas letras garranchudas aí. Muito bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, olha só. Muito bem, aqui a gente vai conversar sobre os títulos governamentais americanos, né? Esses títulos governamentais, eles podem ser T-bills, opa, eles podem ser T-bills, tá certo? Você tem que saber o nome, inclusive, as características, mas é fácil, tá? Nem se aveste. T-bills, T-notes, T-notes, beleza? E T-bonds, T-bonds. Lembra que a mais curtinha é a T-bill, né? Lembra que T-bill é o diminutivo de William. William é Bill. Então é um treco curto, é um diminutivo, beleza? As T-bills, elas vão até 1 ano de vencimento. Até 1 ano de vencimento. Então, somente até 1 ano de vencimento. Legal? Aí depois você vai ter as T-notes. As T-notes, elas vão de 2 a 10 anos. 2 a 10 anos. Beleza? 2 a 10 anos. E as T-bonds, elas vão
acima, vamos pôr aqui de 10 a 30 anos. De 10 a 30 anos. É só você lembrar que o James Bond nunca morre, tá certo? Ele é duro de morrer. Então, o Bond é o mais longo, e aí você não esquece mais. Beleza? Muito bom. O que mais? Que é muito importante vocês saberem que as T-bills, elas não pagam cupons semestrais, anuais, nada disso. E por que que elas não pagam? Porque elas são muito curtas, elas são de 1 ano. Então, ela é um papel zero cupom, é tipo uma LTN, tá? Não tem pagamentos intermediários. É a única que não tem pagamentos intermediários. Aí você tem um outro negócio que foi criado mais recentemente, que chama TIPS. Né? O que que são as TIPS? Esse I aqui é de inflação, de inflation, tá certo? Então, as TIPS, elas são as NTNBs lá dos gringos, tá certo? Dos americanos. Então, vai pagar uma taxa real mais a variação do CPI, que é o Consumer Price Index, tá certo? Então, é como se fosse a nossa NTNB. Beleza? Então, olha só. A partir disso, né, é isso que você tem que saber. Você tem que saber que as T-notes e as T-bonds têm pagamentos intermediários, que é o que a gente chama de cupons, e você tem que saber que o título que corrige pela inflação são as TIPS, igual às NTNBs. Legal? Muito bom. Então, vamos lá, vamos ver aqui. As T-bills são títulos pré-fixados de curto prazo. Show de bola, é isso mesmo, são as curtinhas. As T-notes são títulos de prazo de emissão superior a 1 ano e não possuem risco de reinvestimento. Tá certo que elas não possuem risco de reinvestimento? Errado, possui. Tá errado, né? Porque elas têm os cupons intermediários. Então, você recebe essa grana, você vai ter que reinvestir. Então, isso se chama risco de reinvestimento. Qual que é o único título aqui que não tem risco de reinvestimento? T-bills. T-bills. As TIPs são títulos pré-fixados de prazo superior a 10 anos. Não necessariamente. Você tem TIPs mais curtas que 10 anos, tá certo? Você tem TIPs de 5 anos, por exemplo. Então, isso aqui está errado. Os títulos governamentais norte-americanos são vistos como livres de risco de crédito, mas possuem risco de mercado. Está correto? O que vocês acham? Primeiro, por que é livre de risco de crédito? Porque é a moeda mais negociada no mundo. Pois é, o governo Os americano vai chegar títulos, no né? dia do pagamento, ele vai falar, não tenho dólares? Não vai, se ele não tiver, ele fabrica dólares e paga. Então não tem risco de crédito. Exatamente isso. Mas possui risco de mercado? Sim. Possui, né? Porque é um título pré. Então eu comprei assim, e assim, a gente vai ver bastante isso agora, né? Porque, na verdade, a gente viu isso, somente no ano passado. Tinha gente que comprou a 2% uma T-note ou um T-bond, e a taxa foi para 4%. Quando essa taxa subiu, deu rentabilidade negativa nesses títulos aí num bom período. Isso é risco de mercado, né? Você compra renda fixa esperando isso aqui, ó. Você compra renda fixa achando que vai acontecer isso. Legal? E o que acontece na prática era isso. Estava subindo, aí chegou uma hora, caiu aqui. Aí depois vai recuperando, e é isso. Quando a taxa sobe, o PU cai. Isso é risco de mercado. Então tem risco de mercado, sim. Então estão corretas 1 e 4. Alternativa D. Qual das alternativas abaixo não apresenta uma das características das T-bills americanas? E aí? É a B, né? É a B, né? Porque não possui risco de reinvestimento na medida em que, durante a vida útil do título, você não tem pagamentos intermediários, tá certo?
Então, não possuem risco de investimento. Tá incorreto isso daí. Essa aqui eu vou deixar para quarta-feira, que eu vou ter minha lousinha para poder fazer o cálculo bonitinho, senão vai ficar muito feio aqui, tá? Qual dos títulos abaixo apresenta proteção contra a inflação? Pô, essa daí é mais fácil que roubar doce de criança de 2 anos, né? Chips. Só que você tem que saber, né? Se você não souber, você vai errar. Sobre as Treasury Bonds, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. São títulos de prazos inferiores a 5 anos? James Bond. Como assim James Bond duraria Não só são. 5 anos? Não. Tem como característica o pagamento periódico de cupom de juros? Nem todas. Tem, né? Ela tem essa característica. São os mais utilizados como risk-free rate? Na verdade, os mais utilizados são os títulos de 10 anos do mercado americano, que são as T-Notes, tá certo? Então, não são as T-Bonds. São os títulos que não pagam cupom de juros? Pagam, as T-Bonds, elas pagam cupons de juros, são títulos longos, tá certo? Então, a correta é a B de belezura. 6. Analise as seguintes afirmações sobre as T-Bonds. São títulos de prazos superiores a 10 anos. Perfeito. Pagam juros anualmente? Tá certo isso aqui? É semestral, né? É semestralmente, né? 6 meses. Então essa aqui tá errada. No vencimento, o investidor recebe o valor de face do título. Tá correto, né? Recebe o valor de face. Algumas séries de T-Bonds são emitidas com cláusulas de recompra de 5 ou 10 anos antes do vencimento, a chamada cláusula call option. A gente fez um exercício sobre isso, lembra? No sábado. Neste caso, o governo pode recomprar os títulos e o investidor terá a obrigação de aceitar caso a taxa de juros venha a cair. Tá perfeito, é isso mesmo, né? Então, são 1, 3 e 4. 1, 3 e 4 é a C. Alternativa C que você tem que marcar. Questão 7. Analise as seguintes afirmações sobre as TIPS. Essa aqui também é muito comum, ou desse jeito, ou com alguma variação, mas ela é muito comum, tá? Então presta bastante atenção. Olha só. São um tipo especial de títulos emitidos pelo Tesouro Americano que são corrigidos pela inflação medida pelo Consumer Price Index. Tá perfeito, né? Assim como os outros, mas também não ajudou nada, né? Porque as 4 alternativas dizem que a 1 está correta, né? Então a 1 não ajuda a gente em nada. 2. Assim como outros títulos de longo prazo do governo, os TIPS pagam juros semestralmente e no vencimento o investidor recebe o valor de face corrigido pela inflação acumulada. São emitidos com prazo de 5, 10 e 20 anos. Certinho isso aqui. Muito bem. Então, ó, C cai fora. Estamos entre a B de bola e a D de dado. Ah, não. Ainda talvez possa ser a A, né? É só a C que não contemplava a 2. Vamos seguir aqui. Sua grande função é proteger o poder de compra do investidor no longo prazo, lembrando que os cupons são calculados sobre o valor de face corrigido até a data do pagamento. Perfeito, é isso aí. 3 está correta também, né? Então agora sim, agora essa aqui caiu. Ou vai ser a B de bola ou a D de dado, né? Vamos ver. Caso haja deflação, no tempo em que ficou com o título, deixa eu ler direito aí. Caso haja deflação no tempo em que ficou com o título, mantendo o título até o vencimento, o investidor terá o rendimento da taxa pré-fixada contratada menos o valor da deflação. Entretanto, o título não poderá ter valor inferior ao seu valor de face. Galera, certíssimo isso aqui, tá certo? Então, por exemplo, se eu comprei a 2% mais CPI e o CPI foi negativo em 3%, né? Eu vou ter um ganho negativo, mas nunca vai poder ser menor que o valor de face. Então tem um piso, tá? Nunca vai ser menor do que aquele valor que é o valor de emissão do título.
Tá tudo certo aqui, é 1, 2, 3 e 4, tudo correto. Beleza? Deixa eu tirar aqui o WhatsApp eu vou te falar, desgraça. Muito bom. Vamos fazer essa aqui e aí a gente encerra por hoje. Aí na quarta-feira a gente mata as derradeiras aqui de investimentos internacionais e faz a parte de risco, tá? Olha só, aqui a gente fala de Eurobond. Eurobond, você olha, você já fica pensando, é um bond, e lembra que bond quer dizer um título de dívida, tá certo? Geralmente dívida corporativa, tá certo? E Eurobond, você já fica pensando, é do mercado europeu, mas não necessariamente. Começou a ser chamado nos Estados Unidos de Eurobond porque era emitido em outros países fora dos Estados Unidos. E o maior mercado fora dos Estados Unidos sempre foi a Europa, né? E aí começaram a chamar de Eurobond. Mas é que começou a se ter Eurobond emitido em Singapura também, para você ter uma ideia. Olha lá. Eurobond é um título que possui cláusula de put, que quando possui cláusula de put, dá o direito, cláusula, que é put mesmo? Direito de? Venda. Direito de vender, isso mesmo. Então, dá o direito ao titular de vender o título com preço definido. Interessante, né? Dá o direito. Obriga, não pode obrigar. Cláusula de put é um direito, nunca uma obrigação para quem é o titular. O titular nunca tem uma obrigação. O titular sempre tem um direito. Tá certo? É o direito de vender. Se é o direito de vender, é para o titular do título, né? Não pode ser dar o direito ao emissor. Percebe? Então, se fosse com cláusula de call, aí sim o emissor teria o direito de recomprar, porque não está mais na mão dele, ele não é mais o titular do título. Mas cláusula de put, o direito vai ser sempre do titular, do investidor naquele título. Por isso, tem que obrigatoriamente ser a alternativa A. Bom, beleza? Muito bom. Na aula que vem, a gente vai usar uns 15 minutinhos para finalizar essa parte aqui, né? A gente vai fazer um outro cálculo, rapidão, né? E depois a gente vai entrar naquela parte que fala sobre VIX, que fala sobre VaR e esse tipo de coisa. Mas não é nada de outro mundo, não. Tá certo? Como eu falei para vocês, módulo 2 tem que saber muito bem teoria de carteiras, né? Tem que saber renda fixa, renda variável. E no restante, vocês se focarem nessas questões que eu estou resolvendo aqui, vocês não vão ter dificuldade. Beleza, gente? Beleza. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.